Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 3. Capítulo 5, All-in. Quando Ren recuperou a consciência, seus pés não estavam plantados no chão. Havia um braço firmemente ao redor de sua cintura. Alguém a estava carregando. Ela não achava que aquela maneira rude fosse uma forma de tocar uma garota. Embora esse fosse de fato o caso, o dono do braço estava correndo de forma imprudente, sem um pingo de concentração para nada além disso. Baruzo, vá direto para a árvore quebrada na frente. Você é lento. Não exija o impossível. Estou correndo, o mais forte que posso, aqui. Duas vozes familiares, uma delas mais íntima, estavam gritando uma com a outra nas proximidades. O intenso tremor para cima e para baixo fez com que Ren voltasse à consciência. Subaru, o que você está fazendo? Ren, você está acordada. Subaru continuou correndo enquanto expressava sua alegria e olhava para ela. Ren olhou para ele, com a mente ainda um pouco confusa, quando algo inesperadamente ficou preso em sua garganta. A lateral do rosto de Subaru estava molhada de sangue. Talvez ele tivesse cortado a testa. As cicatrizes da noite anterior em todo o seu corpo haviam clareado. Em algum momento, novas feridas foram feitas sobre elas, manchando-as com sangue fresco. Ren, com seu cabelo rosa balançando enquanto corria ao lado de Subaru, deu um sorriso fraco e agradável para ela. Fico muito feliz, Ren. Você é uma garota exigente. As palavras de Ren eram poucas, mas somente aqueles que realmente a conheciam sabiam desse sorriso em particular. Ela estendeu a mão e acariciou os cabelos azuis de Ren. Um momento depois. Fula. Ela conduziu o encantamento da lâmina de vento e usou o ataque resultante para cortar as árvores, e cortar a besta demoníaca que atacava em discos para nutrir as plantas no chão da floresta. Por um momento, Ren pareceu tonta, seus passos se desviaram, fazendo-a esbarrar levemente no corpo de Subaru. Oh! Ren, você sabe que não deve tocar no meu ombro direito, nossa! Fique quieto. Você teria sido mordido se não fosse por mim. Você pode pelo menos ser uma parede na qual eu possa me apoiar. Pelo menos escolha outro uau. Subaru estava meio em lágrimas enquanto gritava com uma dor feroz. Ren colocou seu peso sobre Subaru enquanto ela sangrava pela cicatriz de seu chifre perdido. Ren observou os dois enquanto a situação atual lhe dava um tapa na cara. Por que ela estava em um lugar como esse? Por que eles a estavam protegendo? Por que, você? Ah! Por que, você não me deixou em paz? Ela tremeu ao fazer a pergunta. Subaru olhou para ela com um olhar de descrença enquanto os lábios trêmulos de Ren continuavam a tremer. Você e a irmã que vieram tornaram tudo sem sentido. Eu tenho que fazer isso sozinha, eu deveria ser a única a se machucar. É um pouco tarde para isso. Ren e eu já estamos muito cansados. Talvez mais do que você. Subaru era propenso a exageros, mas parecia acreditar em cada palavra da última frase. Ela se perguntou o que Ren achava daquilo, mas sua amada gêmea não entrou na conversa. Ren sentiu como se a irmã a tivesse deixado na mão enquanto ela tentava desesperadamente encontrar as palavras certas. A culpa é minha. Hesitei ontem à noite, por isso. Tenho que assumir a responsabilidade. Se não o fizer, não poderei enfrentar você ou a irmã. Talvez agora não seja o melhor momento para isso, mas estamos realmente, sabe, conversando. Isso é realmente incrível. Realmente, você não deveria ter sido mordido. Embora Subaru não parecesse estar ouvindo, ele aparentemente ouviu as palavras dela em alto e bom som. Seu rosto ficou rígido, olhando para Ren enquanto ela confessava seu pecado. As falhas de Ren fizeram com que Subaru se arriscasse para protegê-la durante a batalha na floresta na noite anterior. Quando viu que as presas haviam perfurado e rasgado a carne de Subaru, banhando em sangue, ela só pôde ficar boquiaberta com o que sua conduta e julgamento haviam provocado. O mesmo cheiro daquele dia, há muito tempo, quando tudo havia sido queimado, pairava densamente ao redor de Subaru.
e Ren sentiu o cheiro dele, deixando-a incapaz de se mover. Foi porque eu hesitei em alcançá-lo que você quase morreu. E então o seu corpo sofreu maldições demais para serem removidas. É por isso que eu. Você saiu para lidar com isso sozinha para se redimir, certo? Assim que Subaru acenou com a cabeça em sinal de aceitação, Ren contraiu o queixo, mais uma vez reconhecendo seu próprio pecado. Ren estava preparada para ser repreendida e desprezada. Subaru deveria ter lhe dado uma bronca antes que ela pusesse os pés na floresta novamente. Ela não o havia deixado porque não tinha um momento de sobra para salvar Subaru. Isso, ou ela não estava preparada para enfrentar as consequências de sua fraqueza. Ren, ressentida com seu próprio coração frágil, pensou que certamente seria a última opção. Ela estava preparada para aceitar quaisquer palavras que ele lhe dissesse, por mais severas que fossem. Afinal de contas, essa era apenas a punição que ela merecia pelo crime que havia cometido. Ren. Sim. O rosto de Subaru estava realmente bem diante de seus olhos. Bom que. O som de um estalo de osso contra osso lançou faíscas na visão de Ren. Por um instante, a dor aguda reduziu o campo de visão de Ren, que colocou a mão na testa em confusão. Quando não estava em sua forma de chifre, sua carne não era mais resistente do que a de um humano comum. Sem dúvida, outras pessoas conseguiriam ver uma leve protuberância avermelhada causada pelo impacto em sua testa. Os olhos de Ren ainda estavam arregalados, sem ter ideia do que estava acontecendo, quando Subaru olhou para ela. Para começar, você é um idiota. Não, você é um idiota. Baruzo. Você rachou a testa e ela está sangrando novamente. Ren se intrometeu para falar. Subaru sacudiu o rosto ensanguentado. Eu também sou um idiota. Eu já sei disso. Mas sua irmãzinha é uma idiota ainda maior. Ren percebeu que Subaru havia lhe dado uma cabeçada. Ela não entendeu o significado. Agora veja aqui, em minha terra natal, eles dizem, 3 mulheres fazem um mercado. Não que isso tenha algo a ver com isso. Mas eles também dizem, 3 cabeças são melhores do que uma. Afinal, o que é sagacidade? Subaru murmurou para si mesmo depois de falar. De qualquer forma, disse ele, torcendo o pescoço enquanto continuava, é como se fosse mais fácil acertar uma flecha com 3 pessoas do que uma pessoa poderia pensar. Imagino que você esteja usando isso de forma um pouco diferente do original. De qualquer forma. Não pense nisso sozinha e conte com as pessoas ao seu redor. Você entende o que estou dizendo, certo? Se você tivesse seu coração agarrado como eu. Subaru estava prestes a dizer algo quando sua expressão mudou para uma de dor. Isso passou dos limites, hein? Isso é um pouco rigoroso, não é? Do que você está falando? Espere, Subaru, o cheiro da bruxa de repente está muito mais forte. Ren apertou o nariz, torcendo o corpo para se afastar do cheiro repugnante. Bem ao lado dela, um fedor horrível e abominável se espalhava. O que havia causado isso de repente? Mas Subaru tentou deixar de lado as dúvidas de Ren com uma declaração própria. Bem, preciso que você mude de foco em relação a isso por enquanto. Eu também mudarei. Ren ficou boquiaberta, mas o olhar sério no rosto de Subaru lhe disse para deixar essa pergunta para depois. Subaru olhava para a frente enquanto corriam, a tensão e a cautela em seus olhos aumentando. Ao mesmo tempo, Ren, novamente correndo ao lado dele, colocou a mão em sua testa dolorida enquanto ela começava a cantar. Ren, a vila, não, a barreira é boa o suficiente. Qual é o caminho para chegar lá? Se conseguirmos passar pelo grupo à nossa frente, basta corrermos para a esquerda, mas o que você está planejando? Quando Ren perguntou, Subaru soltou um longo som de e fez uma cara amarga. Que tal eu empurrar a Ren para cima de você e eu cruelmente correr para a barreira sozinho? Você pretende me deixar fugir com Ren enquanto você atrai os Urugarum para longe. Entendido? Será que você não pode estragar o que eu estava tentando esconder? É embaraçoso. A velocidade de sua corrida não diminuiu enquanto Subaru e Ren lutavam com suas palavras para frente e para trás. Quando ouviu o que eles estavam dizendo,
Ren sentiu uma sensação de desespero, como se o mundo inteiro estivesse ficando preto diante dela. Eu não posso salvar você assim. Por favor, pare com isso. Se você fizer isso, a bagagem deve ser vista e não ouvida. Está tudo bem, vou passar pela barreira e me encontrar com você lá. Depois disso, tenho um plano especial que você não conhece para derrotar as feras demoníacas de uma só vez. Vai ser grande, uma vitória fácil. Ela não tinha ideia do plano especial que Subaru havia preparado. Para ser franca, ela se perguntava se havia mesmo um. Será que ele estava simplesmente disfarçando as coisas? Para começar, Subaru passou pelo grupo sozinho, o que era praticamente impossível, pensou ela. Você não precisa fazer isso. Eu vou acabar com as feras demoníacas sozinha. Ela não podia permitir que Subaru fizesse algo precipitado. Ren tentou mover seus braços e pernas. Mas seus membros apenas balançavam, recusando-se a obedecer a seus comandos. O máximo que ela conseguia fazer era mexer os dedos e passar um pouco a língua. Nada estava funcionando como ela estava acostumada. Onde está minha arma? Como se eu pudesse carregar uma coisa pesada como essa. Vou comprar uma nova para você mais tarde, nossa. A dor atravessou Ren quando ela percebeu que estava desarmada e incapaz de se mover, então não havia nada que ela pudesse fazer a não ser protegida por outros. Esse pensamento a levou ao desespero. Subaru gentilmente entregou Ren a Han. Não a deixe cair. Acredito que tenho mais força do que você possui em um braço, Baruzo. Por que você me fez carregá-la, então? Você nunca me disse para fazer isso, não é, Baruzo? Sério, essa é sua resposta. Subaru deu um tapa em seu próprio rosto por ter perdido a oportunidade? Ren olhou para Subaru dos braços de sua irmã, balançando a cabeça diante da inacreditável realidade. Ela havia dito tantas coisas ruins sobre ele. Por que ele estava indo tão longe? Subaru, por que você está indo tão longe para? Boa pergunta. Sua pergunta fez Subaru pensar por um único momento. Ele levantou um dedo e sorriu. Porque você foi a primeira garota com quem saí. Não sou tão cruel a ponto de virar as costas para você. Enquanto falava, ele acariciava Ren com a mesma mão. Bem, vou sair um pouco. Cuide da Ren, irmã mais velha. Rezo para que você se encontre conosco em segurança, Baruzo. Com essa breve troca, eles se separaram de repente, com Subaru correndo para um lado e Han para outro. Han correu para a direita. O Subaru correu para a esquerda. O bando de Urugarun que vinha na frente hesitou quando a presa se separou, mas só por um momento. Eles imediatamente saíram correndo em busca de Subaru. Irmã. Baruzo está arriscando sua vida para ganharmos tempo. Farei bom uso dele. O suor se formou na testa de Han quando seu tom deixou claro que ela não tinha margem para erros. A combinação de ferimentos e fadiga a deixou consideravelmente mais lenta. Em comparação com Ren na forma de chifre, isso não era nada. Quando Ren pensou nisso, ela se arrependeu tanto do que havia feito que teve vontade de chorar. Se Ren pudesse ter retornado à forma de chifre, ela teria o poder de fazê-los passar por isso, não apenas para salvar Subaru, mas para carregar sua irmã mais velha para fora do perigo. Ela poderia fazer tudo isso. E, no entanto, no momento mais crítico, ela não conseguiu nem mesmo trazer à tona o demônio dentro dela. Foi sua própria fraqueza que trouxe Subaru e sua irmã mais velha para cá e os reteve. Em contraste com a Ren arrependida, Han não hesitou quando Subaru se ofereceu como isca. Sem dúvida, isso se deveu ao fato de ela valorizar a vida de Ren mais do que a de Subaru e, na verdade, até mesmo a sua própria. Sabendo que o estratagema de Subaru lhes daria tempo e aumentaria suas chances de sobrevivência, ela aceitou sem a menor hesitação. Embora Ren achasse que o julgamento de sua amada irmã mais velha estava correto, ela subitamente se rebelou contra a ideia. Porque a irmã era tão forte, forte o suficiente para cortar tudo e qualquer coisa. Que parte incrível dela lhe permitia tomar uma decisão tão horrível com tanta facilidade? Ren queria ver por si mesma. Irmã. Subaru. Subaru é. Ren. Não podemos voltar atrás. Isso colocaria sua determinação a perder.
Eram as palavras de sua amada irmã. Sua irmã estava sempre certa. Se Ren a seguisse, ela certamente estaria segura, pois Han sempre estivera certa. Então, por que era certo parecia tão vazio? Irmã. A expressão de Han tremeu muito em resposta ao grito sincero de Ren. Han mordeu o lábio, com os olhos arregalados quando seus pés pararam. Ren girou o corpo instantaneamente, escapando dos braços da irmã para cair no chão, rolando enquanto olhava para trás e via as costas de Subaru enquanto ele corria. Longe dali, sua corrida era lenta demais para ser considerada um sprint. Ela viu o cabelo preto dele e os ferimentos por toda parte. Ela viu o balanço de seu braço direito apático, sem força, e a maneira como Subaru parecia estar escondendo suas emoções. À frente de Subaru estava uma fera demoníaca negra, gigante e pura. A julgar pelo seu tamanho em comparação com o resto do grupo, ele poderia muito bem ser o líder. Sob aquele olhar temível, cercado por predadores, Subaru correu ferozmente. Por mais que ela esticasse os dedos, por mais que seu coração tremesse, ela não conseguia alcançar as costas dele. Mesmo assim, Ren gritou, como se estivesse implorando. Subaru. Ela não sabia se sua voz havia chegado até ele. Tudo que ela viu foi Subaru fugindo, com a mão esquerda desembainhando a espada pouco brilhante, como se estivesse respondendo ao chamado dela. Ele mesmo não entendia isso. Desde quando ele se tornou um homem teimoso o suficiente para fazer uma loucura como essa? Não importa o quanto ele quisesse se mostrar corajoso e não fazer com que as irmãs sentissem que estavam em dívida com ele, isso era completamente diferente dele. De costas para elas, a expressão em seu rosto se desfez no instante em que ele soube que elas não poderiam mais vê-la. Ele sentiu intensamente os dois extremos da dor, a dor surda e aguda. Sua máscara havia caído aos pedaços, o rosto magnífico de Subaru estava carrancudo enquanto sua língua pendia pateticamente como a de um cachorro. Está doendo. Está doendo. Está doendo, mamãe, papai, Emily e Tano. Ele invocou as 3 pessoas mais importantes de sua vida enquanto olhava para seu braço direito pendurado. A dormência intermitente no ombro foi causada pela queda após o golpe no chifre de Ren. Ele esperava sinceramente que o ombro estivesse apenas deslocado. De uma forma ou de outra, ele não poderia contar com seu braço direito para o combate. Com uma arma a menos à sua disposição, Subaru não tinha ideia de como enfrentaria o inimigo que estava diante dele. Enquanto corria, Subaru encontrou o filhote de fera demoníaca parado em seu caminho, aquele que havia sido a ruína de sua existência mais de uma vez. Subaru se perguntou se o filhote tinha algum ressentimento contra ele para ser tão persistente. Eu gostaria que esta fosse a última vez que nos encontrássemos. Subaru continuou correndo enquanto se preparava para a cascata de pedras que a besta demoníaca certamente lançaria. Se ela o atingisse quando ele estivesse com a guarda baixa, não teria como escapar com apenas um ombro deslocado. Afastando a imagem desagradável de estar sendo golpeado até a morte por 1000 cortes de pedra, Subaru simulou mentalmente se esquivar no exato momento em que as pedras seriam lançadas. Ele lançou à fera demoníaca um olhar meio ressentido quando... De repente, ele parecia não ter noção de nada. Subaru mal podia acreditar em seus olhos diante da cena que se desenrolava diante dele. O filhote de besta demoníaca deu um pequeno uivo antes de enrolar ainda mais o seu pequeno corpo. Parecia estar reunindo todas as suas forças. Diante de Subaru, cujos olhos estavam estreitados sem saber o que viria a seguir, a bola de pelo cresceu repentinamente com uma força explosiva. Puff, em um piscar de olhos, ele passou do tamanho de um cão domesticado, fofo e adorável, para algo maior do que as maiores raças, a ponto de podermos chamá-lo de tamanho jumbo. Eu já vi muito isso em mangas, mas, falando sério, de onde vem toda a massa extra? A resposta à sua pergunta foi um uivo que pareceu fazer a floresta inteira tremer. Ele usou as patas traseiras para se apoiar enquanto saltava vigorosamente do chão. A fera demoníaca então bateu as garras de ambas as patas levantadas, revelando-as como armas sinistras que poderiam cortar o osso humano com o menor arranhão. Ah, então você não vai resolver isso com magia.
O que eu fiz para você? Subaru estremeceu com a decisão de travar a batalha final mano a mano, enquanto olhava ao redor, procurando qualquer caminho de fuga, mas as feras demoníacas que o perseguiam estavam cortando as costas e as laterais, tornando a fuga uma proposta difícil. Cara, vira atrás de mim em vez das belas irmãs. Vocês têm um gosto seriamente amaldiçoado por demônios. Que se dane tudo. Quando ele percebeu, seus passos ficaram mais lentos enquanto as feras o cercavam. Aparentemente, Subaru fez com que todas as bestas demoníacas de toda a floresta corressem. Sua operação de chamariz foi um grande sucesso. Ele não teve tempo para ter um colapso nervoso ou mijar nas calças enquanto implorava por sua vida. Com todas as rotas de fuga cortadas, sua única opção era correr em frente. Em outras palavras, ele tinha que derrotar a fera demoníaca gigante individualmente. Ele remexeu em seu bolso lateral. Sentiu uma pedra, um pedaço de bala dura, algo que parecia pegajoso e nojento, e... tudo que posso fazer agora é confiar no Puck. Ele atirou e a jogou na boca enquanto rezava para o gato cinza com todas as suas forças. Não havia muito tempo antes que Subaru chegasse à besta demoníaca. Eles se chocariam em poucos segundos. Isso foi quando Subaru. Ele ouviu. Naquele momento, Subaru ouviu alguém chamar seu nome. Tinha um eco doloroso, encharcado de tristeza, como se o mundo inteiro estivesse prestes a acabar, sabendo que o fato de Subaru viver ou morrer determinava se o coração dela iria se despedaçar. Talvez fosse insensível da parte dele, mas Subaru estava feliz. Sou muito patético. Um pervertido. Um idiota de duas caras. Não era como se ele não pudesse adivinhar como a garota se sentia quando gritava seu nome. O fato de ele ter sorrido, no entanto, era prova de que estava completamente louco. Ele sorriu e, quando terminou de sorrir, a mão esquerda de Subaru sacou a espada quebrada de uma mão. A fera demoníaca rugiu diante dele. Subaru colocou todo o seu peso na espada enquanto também gritava. Suas vozes levantaram um par de gritos de guerra discordantes. A alma se chocou contra a alma. Um momento antes de estarem ao alcance um do outro, Subaru inalou profundamente. Ele imaginou o centro de seu corpo. Concentrou-se na região entre o peito e a cintura, imaginando um portão conectado ao exterior, logo acima do umbigo. Chama Aki. A invocação mágica permeou o ar. No momento seguinte, uma nuvem negra surgiu ao redor de Subaru. A nuvem envolveu Subaru e todas as feras demoníacas. A batalha decisiva na floresta estava agora selada na escuridão. Dentro da nuvem negra, o mundo era incompreensível. A forma do mundo, sua cor, seu cheiro, nenhuma dessas coisas podia ser discernida aqui. A única sensação firme e sólida vinha das solas de seus pés tocando o chão. Se não fosse por isso, certamente ele nem saberia qual era o caminho para cima dentro da escuridão. Ele não conseguia ver nada. Não podia ouvir nada. Ele não conseguia entender nada. Portanto, esse era o fim do mundo. Quando Subaru sentiu os pés pressionando os sapatos, ele procurou algo na névoa. Certamente havia algo que o aguardava dentro da nuvem negra, algo que ele tinha que fazer. Algo estava faltando. Diante de um mundo de incompreensão, ele teve que se lembrar do mundo de compreensão. Por que surgiu esse nada? Quem o trouxe? Quais eram as condições para acabar com ele? Lembre-se do mundo além, o mundo que estava firme sob seus pés. Seu comando para o cérebro fez com que os pensamentos irrompessem como faíscas. Ele não conseguia dar nem mais um passo. Seus pés estavam sem força alguma. Mais cedo ou mais tarde, a incompreensão o esmagaria, fazendo-o duvidar até mesmo da sensação de suas solas. Se ele podia prever isso, a resposta não estava fora dele. Se a resposta não estava fora de seu corpo, ela deveria estar dentro dele. Mesmo que não conseguisse controlar o esquecimento externo, ele poderia recorrer aos seus órgãos internos, todos funcionando subconscientemente mesmo assim. Os papéis haviam sido designados. Era hora de agir. E assim, finalmente,
De repente, ele sentiu como se todo seu corpo estivesse pegando fogo. A sensação insuportável de calor atravessou o corpo de Subaru, fazendo com que não saíssem palavras de sua garganta, mas sim um grito bestial. Não, ele pensou que tinha. Ele não entendia nem mesmo isso. Ele não entendia. Ele não entendia, mas seus pés, antes sem força, voltaram a se mover. Para frente. Seus pés se moviam na direção que ele acreditava ser para frente. Consciência, esquecimento, consciência, esquecimento, consciência, esquecimento, repetidamente, até que finalmente. No instante em que Subaru atravessou a nuvem negra, saltando para fora dela, sua espada atingiu algo extremamente grosso. A espada em sua mão foi arrancada de sua mão. Subaru ergueu o rosto e mordeu em sinal de choque. Diante de seus olhos, a cabeça da enorme fera demoníaca permanecia enfiada na nuvem negra, e a espada de uma mão que Subaru estava segurando estava profundamente enfiada em seu peito. O golpe de surpresa deixou uma sensação desagradável no meio da mão de Subaru, a sensação de enfiar uma lâmina cega na carne de uma criatura viva. O choque psicológico foi maior do que ele havia previsto, dando origem ao que era quase uma sensação estranha, fora do corpo. A besta demoníaca, ainda no mundo da incompreensão, não conseguia nem sentir a lâmina em seu corpo. Mesmo quando Subaru olhou para o espetáculo contraditório de uma fera morta que não sabia que estava morta, ele correu descaradamente, colocando distância entre eles enquanto podia. Sua cabeça estava pesada e todo o seu corpo estava lento. Era o efeito colateral do uso do poder mágico sem o domínio completo dele e, portanto, queimando quantidades excessivas de mana. Em primeiro lugar, o uso dessa magia deveria ter expelido toda a mana em seu corpo, deixando-o no chão e incapaz de se levantar novamente, mas Subaru usou seu trunfo para contornar isso. Muito obrigado, pirralhos. Subaru cuspiu os restos minúsculos da casca da fruta que ainda estavam em sua boca, enquanto um pequeno sorriso o invadiu. Ele cuspiu uma fruta boco, um item de recuperação que trazia força de volta a um corpo desprovido de mana. Estava entre as coisas completamente inúteis que as crianças do vilarejo haviam empurrado para ele quando ele estava indo resgatar Ren. Ele não tinha ideia de onde eles haviam encontrado uma. No instante em que ele teve certeza de que tinha uma, sua cabeça foi capaz de reunir esse plano sozinha. Se ele o mordesse no exato momento em que usasse sua magia, talvez conseguisse se mover depois. Ele havia apostado sua própria vida nisso, mas a balança havia pendido maravilhosamente para o lado de Subaru. Dando as costas para a besta demoníaca presa na incompreensão, seus pés o levaram na direção em que a barreira deveria estar. Subaru era um iniciante com mana insuficiente, por isso não tinha ideia de quanto tempo seu chama-que continuaria funcionando. Ele não conseguia pensar em nenhuma outra maneira de ganhar tempo, então tinha que se aproximar da barreira o máximo possível. Mas o esquema de Subaru foi instantaneamente frustrado por uma única garra que arranhou a parte de trás de sua coxa esquerda. A dor aguda anunciava o sangramento. Subaru soltou um gemido de angústia ao cair de joelhos. Mas o inimigo mortal de Subaru não permitiu que ele se ajoelhasse. Sua pata grossa agarrou violentamente o pescoço de Subaru, com as pontas das garras cravadas, enquanto o levantava com facilidade. Que se dane tudo. Diante de seus olhos, ele viu a boca escancarada da enorme fera demoníaca, aberta o suficiente para engolir Subaru inteiro. Suas presas pingavam sangue enquanto seu hálito fedorento atingia o rosto de Subaru. Ele só conseguia sorrir desesperadamente diante da profundidade do rancor da criatura. Vá para o inferno, porque você não. Ele arrancou a espada da besta demoníaca e a enfiou na boca da criatura com toda a sua força. O golpe fatal desferido no interior de sua boca fez com que a fera demoníaca rugisse e arremessasse o corpo de Subaru para longe. Subaru caiu no chão, segurando a espada, e depois a segurou diante de si enquanto olhava para a fera demoníaca. Sim. Que tal isso, otário? Morda isso. A fera demoníaca balançou a cabeça, encarando Subaru com uma fúria descontrolada. Subaru, com o corpo encharcado de sangue, provocou-o com uma conversa fiada. Com sangue em seus rostos, eles só tinham olhos um para o outro,
Eles estavam destruindo a vida um do outro. Ambos entenderão. Nada disso terminaria até que um deles matasse o outro. Eles se enfrentaram. Uma única faísca seria suficiente para desencadeá-los. O confronto entre o homem e a fera, não, duas feras, estava prestes a começar. Mas o impacto quadrado do tiro de fogo que caiu do céu o colocou em suspensão permanente ao som da voz de um homem. Ogoa! Oa! Subaru protegeu o rosto quando a onda de choque envolveu seu corpo e o empurrou para trás. De repente, o chão à sua frente explodiu em chamas. O impacto de alta temperatura envolveu todo o seu corpo com uma feroz onda de calor. Subaru, deitado de lado, balançou a cabeça enquanto as queimaduras se somavam às feridas que já salpicavam sua carne. Mas que diabos? O ar quente seco queimou a garganta de Subaru quando ele olhou para cima, e viu. Suas bochechas endureceram em choque. Diante dos olhos de Subaru, a enorme besta demoníaca estava envolta em um pilar de fogo. Ela estava queimando. As chamas lambiam todo o seu corpo. As patas da fera demônio estremeceram e rasgaram o chão em agonia. Com o ar queimando seus pulmões, a fera demoníaca não conseguia emitir nenhum som enquanto se contorcia no mar carmesim e finalmente caiu no chão com um baque forte. Tudo que restou foi um aglomerado de carne enegrecida que havia perdido 2/3 de sua massa. O fim imprevisto da besta demoníaca não surpreendeu Subaru. Disparos flamejantes como o que havia queimado a besta demoníaca até a morte choveram do céu um após o outro, mergulhando na nuvem negra. Do lado de fora da escuridão, Subaru não conseguia ver por si mesmo o poder total das chamas ao aterrissar. Mas ele podia adivinhar o que elas estavam fazendo. Dentro da escuridão impermeável, as bestas demoníacas estavam sendo destruídas sem nem mesmo perceber. Subaru não sabia mais dizer se isso era crueldade ou misericórdia. No entanto, puxa, quem diria que um mero chamaqui, usado principalmente como cortina de fumaça, poderia ser usado com tanto impacto? O homem que havia dirigido a cena de morte feroz da fera demoníaca desceu do céu, com um sorriso irreverente no rosto. Seus longos cabelos índigo balançavam ao vento. Seus olhos tinham cores estranhas, um azul e o outro amarelo. Ele usava uma roupa bizarra sobre seu corpo alto e esguio. O Lorde Palhaço, o mais poderoso usuário de magia de todo o reino, Rosval, havia chegado. Ao aterrissar, Rosval limpou as pernas da calça e varreu os longos cabelos para trás enquanto olhava para Subaru. Oh, você está horrível, devo dizer. Você está muito atrasado para a festa, Roshi. Quantas vezes você acha que eu pensei que ia morrer lá? Foi definitivamente mais do que um punhado. Depois de lançar seu abuso, Subaru perdeu a força, ele caiu ali mesmo, sem forças para se ajoelhar. Mas você com certeza descobriu onde eu estava. Ah, isso é por causa do que Lady Emilia me disse na aldeia. Ela disse, mesmo que seja louco e imprudente, se ele estiver encurralado, provavelmente usará magia, então não se atreva a perdê-la do céu. Droga, Beaco, você deixou a Emilia descobrir isso bem rápido. Aparentemente, Beatriz não estava à altura da tarefa. Talvez tenha sido melhor assim, já que Rosval havia entrado milagrosamente na briga no último momento. Subaru pensou sobre as circunstâncias quando uma voz soou em seus ouvidos. Mestre Rosval. Ele viu Han, que havia feito um desvio ao redor da nuvem negra em chamas, cortando alguns arbustos. Ren estava apoiada em seu ombro enquanto a expressão de Han se derretia na presença de Rosval. Sinto muito por ter lhe causado tantos problemas. Não, isso é muito bom. De fato, você se saiu muito bem na minha ausência. Corando muito com as palavras de elogio, Han pressionou a mão no peito e fez um aceno solene. Observando a troca entre eles, Subaru soltou um profundo suspiro de alívio. Subaru. De repente, Ren se aproximou correndo e abraçou Subaru, arrancando um grito agudo de sua garganta. Gu. Diante de seus olhos, os cabelos azuis balançavam bem perto de seu rosto. As sensações suaves em tantos lugares fizeram Subaru entender as circunstâncias. Em qualquer outro contexto, ele ficaria muito feliz, mas não tinha essa margem de manobra naquele momento. Ren,
Meu corpo está todo machucado. Ah, minha mente está meio. Talvez ela não conseguisse controlar seus sentimentos, mas estava abraçando com todas as suas forças. Cada ferida em seu corpo começou a gritar enquanto Subaru tentava desesperadamente dar tapinhas nas costas de Ren para atraí-la. Mas... Você está vivo. Você ainda está vivo. Subaru, Subaru. Subaru. Ren estava muito emocionada para perceber a reação de Subaru. Ele a sentiu pressionar o rosto contra seu peito e as gotas quentes de lágrimas escorrerem pela bochecha. Uma grande variedade de sensações de cócegas o atingiu, muito além da capacidade do cérebro de Subaru de lidar com elas. Em outras palavras. Ah, cara, isso não, de novo. Enquanto Subaru falava, sua cabeça se inclinou lentamente para a frente, seu pescoço não conseguindo mais se sustentar. Sua mente ficou distante. As vozes ficaram fracas. Finalmente. Vá em frente e durma. Quando acordar, devo agradecê-lo muito sinceramente. No mínimo, tenha certeza de que eliminarei aquilo que o ameaça. A voz de alguém soou em seus ouvidos, séria e sem nenhum efeito de palhaço. Sentindo uma sensação mais profunda de segurança, Subaru gentilmente abandonou a lucidez. Até o momento em que adormeceu, ele se deleitou com o calor do abraço e o alívio de finalmente recebê-lo. A consciência de Subaru afundou em um rio de inconsciência.